Quando uma pessoa tem a experiência da regeneração, do novo nascimento, todinha efetuada, operada pelo próprio Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele diz em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. No corpo de Cristo, Deus o Pai tratou de cada um de nós. Nos fez morrer para a vida condenada e nos deu uma vida ressuscitada juntamente com o Senhor Jesus, mas essa vida, uma vida de Cristo. Agora, como deve ser o nosso viver? Aqui especificamente para os jovens, eu quero ler um texto. A mensagem é para todos. Mas olha aqui o que diz em 1 João capítulo 2, versículo 14, segunda parte. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Quando uma pessoa ela é tornada forte, quando Deus a faz perceber que dela mesma não tem nenhum poder, portanto, ela é fraca. Quando essa pessoa percebe que ela é fraca, ela pode ser fortalecida pelo poder de Deus. Essa pessoa, contando com a vida poderosa do Senhor Jesus Cristo, vivendo e agindo no interior dessa pessoa. Esse jovem é forte por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus é o verbo que se fez carne. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, em João 1:1. João 1:14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e assim por diante. Lindo texto. Agora, meus irmãos e irmãs, uma pessoa que pode se considerar forte mediante as circunstâncias da vida, não é pela força dela, é pela força da vida do Todo-Poderoso que habita no interior dela. Como uma pessoa pode viver desta forma que está dizendo em Romanos 6, versículo 12. Primeiro, versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aí começa a destruição para a reconstrução, para uma nova vida. Desconstrução da velha vida, viva para o pecado. Agora, essa pessoa creu que ela foi crucificada com Cristo, ela morreu, ela foi morta para o pecado da morte de Cristo. Cristo não morreu sozinho. Um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 5:14. E os que vivem não vivem mais para si mesmo, mas vivem para aquele que por ele morreu, por ele ressuscitou. Versículo 15. De 2 Coríntios 5. Então, viver vida vitoriosa é pela vida de Cristo, que é vitorioso, foi vitorioso, continua vitorioso, vivendo a vida vitoriosa no interior de todos aqueles que creram, que foram ressuscitados. Aí a palavra do Senhor diz assim: não reine, portanto, Romanos 6, versículo 12,
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ainda uma nova criatura tem paixões? Tem. Mas estas paixões, ela vai dizer aqui, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo para o pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como o ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Temos os nossos membros. Ainda na nova criatura, ainda tem os desejos da carne, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Ainda estamos sujeitos a estas situações interiores que ainda provocam em nós condições para pecar. Somos tentados. Por que ainda esta pessoa não vive mais escrava do pecado e nem de viver pecando? Primeiro, porque ele foi nascido de Deus. Segundo, porque a vida soberana e vitoriosa do Senhor Jesus habita no interior dessa pessoa. Aí ele diz: oferecei-vos agora os seus membros a Deus e não ao pecado.